Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Vou falar pra você de momento político no Brasil. Não, porque tem um monte de gente aí que não entende e fica falando nessa porra. Então vou falar também. Talvez eu não entenda nada de política, né? Porque se você parar pra pensar, pela baixa taxa de visualizações do meu vídeo, né? Em proporção à quantidade de inscritos, né, cara? Então eu acho que eu não entendo nada e os caras estão desmerecendo meu trabalho. Mas que se dane. É a minha opinião, é a minha visão. Falar pra vocês do Michel Temer, por exemplo. Né? Ele demonstra uma certa frieza, né? O perfil dele é esse. Ele articula bem as palavras nos seus pronunciamentos, uma certa firmeza ao afirmar uma coisa ou outra. Então ele mostra pra gente que ele tá seguro. As atitudes dele é de quem tá tranquilo, cara. De quem sabe o que tá fazendo, tá tudo certo, tá tudo combinado. Mas eu não sei, né, mano? Eu fico pensando que, como esse é o perfil do cara, então essa é a única opção também do cara. Continuar demonstrando essa segurança. Porque se ele tremer na base, os caras vão na jugular dele, mano. Ixi, já era. Os caras vêm com as facas já, ó. Então ele não pode dar uma fraquejada. Apesar de, mano, tá difícil. A situação do Michel Temer tá muito complicada. Não porque o povo, né, não quer o Temer no poder. Não porque ele cometeu uma série de crimes. É porque os aliados dele estão de olho no poder, de olho na cadeira. E aí, cara, quando começa esse negócio aí, mano, conspiração política entre eles ali, já era. O Temer deve estar, ó, trancado essas horas, mano. Isso é bom pro povo, né, mano? Vamos comemorar, porra. Segue aí. O que acontece com o Temer, nesse momento, que ele já está sendo acusado, né, formalmente, e o processo já foi lá enviado para a Câmara de Deputados, ele está precisando fazer as manobras deles funcionarem, né, mano? Ele precisa que o Congresso chegue lá e arquive esse processo, para ele continuar no poder. O esquema do Rodrigo Janot de fatiar as acusações, tal, já fragilizou um pouco esse esquema dele, do Michel Temer, de se defender. Porque o que ele queria? Ele queria que viesse todas as acusações de uma vez só, certo? E é isso que a Câmara de Deputados está tentando articular lá, para juntar todas as acusações, apesar do Janot e o Ministério Público Federal já terem antevisto isso daí, e já fatiado justamente para não dar tempo dos caras se organizarem de uma vez só, né? Terem mais dificuldades daqui para frente, com 3, 4 acusações, então seriam 3, 4 votações diferentes. O que querem os aliados do Temer, que ainda são aliados dele, né? Por momentaneamente, porque na política você tá ligado, né, mano? Aliado é isso aqui, ó. Então os caras que são aliados dele querem o quê? Eles querem manobrar essas acusações, estão segurando um pouco o processo, para ver se eles conseguem juntar todas as acusações em uma só. Então eles fazem uma votação só. E aí eles conseguem livrar a cara do Temer. Não sem antes esconder essa votação do povo. Primeiro eles precisam articular a votação e depois esconder a votação. Muito diferente do que fizeram com a Dilma, que foram pra televisão fazer aquela palhaçada lá, em nome do meu pai, em nome da minha mãe. Não, muito diferente disso, eles querem juntar as acusações e fazendo aquelas sessões escondidas, né? E aí fica um pouquinho mais fácil dos aliados dele arquivarem o processo. Isso é uma questão de favores, né? De interesses. Lá não tem negócio de merecimento. Eu entendo que o Temer é inocente. Porra nenhuma, lá é malote. Você chega com malote, chega lá com o meu ministério, com a minha secretaria, e eu voto a seu favor. Isso se eu não achar que vou me queimar muito votando a seu favor. Porque esse é o medo do Temer, cara. Porque é nesse ponto que começa a complicar as coisas pro Michel Temer, pro presidente Temer. Tubarões. Sabe como é que tubarão se comporta? Tubarão é o alfa, né, dos caçadores em alto mar. Né? É o topo da cadeia alimentar, né, no seu ambiente. Mas ele é um cara desligadão, o tubarão. Ele fica ali de boa. E como ele sabe que não tem perigo nenhum pra ele, então ele fica de boa ali nadando e tal, como que não quer nada, passeando, curtindo a vida dele, né? Os planos na cabeça dele e tal, fica viajando ali. De repente ele sente cheiro de sangue. E aí ele se transforma no predador que ele é. E aí ele perde todo o planejamento, perde a sua linha, perde aquele seu tédio e fica na vontade, na seca. O sangue estimula o ataque do tubarão. Não é porque ele tá com fome, porque ele necessita, é o sangue, cara, que estimula o ataque. Né? Traz ele, atrai o tubarão. Então, cara, político se comporta da mesma forma. Ele tá ali curtindo o esquema dele, né? As secretarias, os ministérios, os malotes, e de repente ele sente cheiro de sangue. O cheiro de sangue, nesse caso aqui, é a cadeira do presidente.
De repente os caras percebem que, porra, se esse presidente cair, eu tenho que estar do lado certo na hora certa. Então eu não posso afundar junto com ele. Cheiro de sangue, cara. O Temer tá fraco, tá sendo apunhalado pelo Ministério Público Federal, pelos policiais federais, pelo Rodrigo Janot, por alguns ministros do STF que não gostam dele. Sabe, ele tá sendo sangrado e tá vazando sangue em alto mar, no meio político. E os caras estão de olho. Falar em tubarões, cara, Rodrigo Maia, presidente da Câmara, muito amigo do Michel Temer, foi posto por ele lá e tal, pra manobrar o esquema. Ele tá de olho na cadeira do presidente já. Porque se o Temer cair, quem fica na cadeira é o Maia. Você sabe que ele é bom de articular esquema, né? Porque ele era só o substituto do Cunha quando ele caiu, e deveria ter saído logo depois, e conseguiu articular um processo ilegal, no esquema deles lá, se manter por mais 2 anos, à frente da Câmara de Deputados. Isso é poder, cara. Isso é manipulação, articulação. E ele tá vendo que a cadeira de presidente vai sobrar no colo dele. Então, a essa altura, ele não deve nem estar atendendo mais as ligações do Michel Temer, não. Deve estar o Temer ligando pra ele: ô, louco, quero falar com o Rodrigo Maia. Fala pra esse cara aí que depois eu converso com ele que eu tô na reunião aqui. E tá em várias reuniões em paralelo com o pessoal que vai fechar com ele. Vai fazer o que ele quer. Como eu disse, se o Temer cair, quem assume é o Rodrigo Maia. Então ele tá de olho, cara. Ele é o próximo na lista do golpe. Então ele tem pressa de adiantar o processo para arquivar logo tudo isso, certo? Desde que esteja tudo certo, desde que esteja tudo planejado direitinho, né, de acordo com os planos dele. E aí sim, ele pode dar um respiro e esperar a próxima denúncia, o próximo escândalo, que eu tenho certeza que vão surgir. Então ele precisa fazer isso antes dessas denúncias, desses escândalos. Porque se vier depois, já era, não tem como, cara. Né, os processos, o pessoal vai ficar muito preocupado, o político que vai votar lá vai ficar muito preocupado em queimar sua imagem perante o seu povo, porque as próximas eleições serão muito caras, muito difíceis. Então não dá pra você chegar na próxima eleição, né, tirando foto, abraçado com o Temer. Não dá pra você chegar na próxima eleição recebendo uma lote do Temer e todo mundo sabendo disso. Então o político que vai votar, o aliado do Temer, tá vendo essa coisa aí. E se surgir mais escândalo e mais denúncia, mano, o cara não vai votar a favor do Temer. Porque senão ele afunda junto. O momento do Temer é bem esse. Né? Ele tem pressa, né, de que esteja tudo arquivado. Mas antes ele precisa passar na Comissão de Constituição e Justiça, ter um parecer favorável, ter um relator amigo seu no processo, para que tudo seja mais positivo, não seja tão queimado, não seja tão dificultoso durante a votação. Né? E ele está com pressa. Ele está com pressa, tanto é que ele faz mais reunião na casa dele do que está tendo sessão. Porque ir para a sessão com algum perigo, ele não vai. Ele só vai na certeza. Ocorre também que nesse momento, nem os manipuladores de massa que manobram a opinião pública não estão conseguindo segurar, né, o pessoal, os escândalos, as denúncias. Nem o MBL, nem o Nando Moura, nem a Globo. Por mais que eles ficam nos seus assuntos paralelos lá, o povo está muito interessado em derrubar o Michel Temer, em ver ele se espatifando, em ver o chefão da quadrilha morrendo. Então os caras não estão conseguindo controlar o povo. Fica escondendo, mas tem uma hora que não vai dar mais. E aí eles vão ter que mostrar alguma coisa. Porque senão eles perdem totalmente a sua credibilidade. Isso faz parte da estratégia da mídia. Se manter crível perante a manipulação da opinião pública. Senão, ninguém mais acreditar no que eles falam, aí não dá. Então eles precisam entrar no assunto. Por enquanto eles estão evitando, né, com as coisas mais diversas do mundo. É chato. Eu confesso pra vocês que é chato ficar falando de política nesse ponto, porque dá sempre na mesma, né? A gente só fica esperando, o político corrupto. Qual que é a novidade? O STF passou um pano lá e salvou um político deles. É a mesma coisa de sempre. Vai dar tudo em pizza. É verdade. Por mais ridículo e imbecil que seja dizer isso, né? Agora, a gente tem que reconhecer, vai dar em pizza no final. A questão é saber quem vai dar o golpe em quem. Mas o poder vai ficar entre eles lá ainda. Certo? Então tem muita gente aí que prefere evitar. Eu não vou evitar falar de política, por mais que eu não tenha nem visualizações nesse vídeo, por exemplo. Eu não vou ficar fingindo pra vocês aqui que não tá acontecendo nada. Falando em assuntos paralelos, como fazem alguns canais aí, tipo MBL e Nando Moura. Eu vou falar aqui do Dória varrendo calçada. Eu vou falar aqui de aquecimento global. E o Temer quase caindo. Como se nada tivesse acontecendo. Garanto pra vocês que aqui eu tenho conteúdo suficiente, né, bem mais interessante em paralelo do que esses caras aí. Eu garanto pra vocês que o que eu posso falar aqui, até se eu fizer um stand-up brincando aqui, fica muito melhor do que aquecimento global e João Dória varrendo calçada. Mas é questão de interesse, né, mano?
Nesse momento eu acho mais importante para a população saber como que anda o cenário político do que se o sol aquece, se a geleira está derretendo, se o João Dória pintou uma parede ou pintou o cabelo pro lado esquerdo, pro lado direito. Vai do seu gosto aí, mano. Aqui é o Cidadão X. Valeu.